Bom, pessoal, continuando a nossa disciplina de inferência 2, né, a gente vai ter aqui a parte de teoria das decisões, né, que se refere à terceira unidade, ok? Bom, então serão apresentados aspectos básicos, né, dessa teoria e o objetivo principal aí vai ser minimizar a função de risco. Então, a teoria que ela é bem simples a ideia e as contas um pouco mais trabalhosas e que precisam de um maior pensamento, mas a definição em si não é difícil. Então as principais formas de fazer isso são os dois princípios, né, o minimax e o de Bayes, e será apresentada com base na função de perda quadrática. Né? Então a função de risco ela é uma definição que depende da perda. Então a perda você pode adotar a perda absoluta e outras, a perda tradicional, mas vamos adotar a perda quadrática, que é uma das mais utilizadas. Tá? Então, os elementos básicos de um problema de decisão serão definidos e denotados a partir de aqui. Okay? Então, quais são esses elementos básicos? Né? Então, primeiramente, vai precisar de um conjunto não vazio, que é θ maiúsculo, né, dos possíveis valores de possíveis estados da natureza, ou seja, os possíveis valores para aquele θ. Então, se você quer uma média do IRA, Mi é um parâmetro, que é um estado da natureza. Você pegar um valor para aquele IRA, aquela média de IRAs, digamos 7,8, 9,2 e por aí vai. Então, o que é a natureza? É o como o sistema ele está se manifestando para promover aquele conjunto de possíveis valores para o parâmetro. Né? Ok? Então, a natureza, né, vai escolher um valor para θ. Então, além disso, né, a gente tem um conjunto não vazio, que é esse Azinho aí, das possíveis ações que podem ser tomadas. E esse A ele pode ser igual ao espaço paramétrico, no caso da estimação e nos testes de hipóteses. Né? No caso, ele se refere, esse Azinho, a rejeitar ou não uma hipótese. Okay? Se o A for igual a θ, ele está mais associado a um exemplo grande para isso, é teste de hipótese. Além disso, a função de decisão D, tá? Que é a função desse x em A, em que x é o espaço amostrado da variável aleatória x. Né? Então o A está mais relacionado ao espaço paramétrico e o x é o suporte da distribuição. Né? A variável é o espaço amostrado dessa variável. E esse espaço amostrado vai servir para obter informação sobre θ. Né? D é o conjunto das possíveis funções de decisão e a ideia consiste em encontrar a melhor D que pertence ao conjunto dessas decisões. Então existem várias decisões, mas eu posso encontrar aquelas que são melhores ou aquela que é a melhor para dentro desse universo. Né? E tem também a função de perda, que é o L, né, do inglês lose, de θA, né, definida de θ tanto de A quanto de θ, ou seja, depende do espaço paramétrico do espaço das possíveis ações que vão ser tomadas. Né? Essa função de perda ela é maior que zero para todo θ, pertencente ao θzão, e A pertencente a esse Azão aí. Né? E a função de perda em relação a A, que é uma ação, ela pode ser igual a zero ou, né, se o A for igual a θ, né, retratando a ação correta. Então, ou seja, faz sentido? Faz, que você teria uma perda nula. Se você tem um parâmetro θ e esse parâmetro é a decisão correta, se você tem uma ação que converge para esse parâmetro, que é o correto, ou seja, você está chegando onde você quer, então a ação será correta. Então a perda vai ser zero. Né? Então L é de qualquer coisa A em relação ao parâmetro, ele vai retratar a perda ocorrida pela ação A quando o θ é estimado em forma aleatória. Né? Então os principais tipos de perda são perda quadrática, né? Lθ θ quadrado de θ menos A, perda absoluta, né? Que é o módulo entre θ menos A, né? Dessa diferença de θ por A, e a perda geral, né? Que é Cθ, que é uma função, vezes a résima potência, né? Do módulo de θ menos A.
ok? Então é uma perda geral. Se você considerar uma função básica e o θ igual a 2, eu vou ter uma perda quadrática, né? O Cθ igual a 1 e o R igual a 2, você tem a perda quadrática, né? Então, a gente chega nas demais perdas com base na perda geral, ok? Não é possível a implementação de procedimentos que minimizem diretamente uma função de perda, pois ela depende de θ que é desconhecido, né? Então, a minimização é aplicada na função de risco. Perdão. Então, a primeira definição. A função de risco associada à função de decisão D é a função de perda L θ é dada, no caso discreto, por, olha a definição R de risco, né? θD. Então você vai tomar a decisão com o risco relacionado ao θ e a D. Mas qual a definição? Vai ser a esperança de L θ dx. Então, olha, você está esperando o que no risco? É o valor esperado para a perda. Então, a perda vai ser relacionada a quem? A minha amostra. Então, vai ser relacionada o quanto de D de x, ou seja, o quanto minha amostra me fornece evidências, valores, em que eu vou tomar uma decisão correta. Se essa amostra for aquela decisão A igual a θ, a minha perda vai ser nula, né? Então, isso é muito bom. Mas é o quanto eu espero que eu tenha com essa relação da minha função de perda a partir da minha amostra, né? No caso discreto, eu vou ter a soma, né? Ou seja, a definição de esperança. A soma, né, de x pertencente a esse x, né, que é o espaço amostral. Se eu tenho uma variável aleatória, eu vou ter uma função de probabilidade associada, que depende desse parâmetro θ. E aqui, por definição, né, a esperança da função de perda vai ser a função de perda vezes a função de probabilidade de x somada em todo o espaço amostral. Ou seja, lembrando que isso aqui lembra muito o que é uma média ponderada, né? No caso contínuo, é só trocar a integral por um somatório, né? F de x é a função de verossimilhança, tá? Então, a mesma notação que a gente tem usado desde o começo, de modo que se o x estiver negrito, indica que é como se fosse um vetor, né? Então, esse x aqui negrito, ele vai ser o quê? x1, x2, amostra aleatória, até o xn. E aqui da mesma forma, né? E como é que eu faço isso? Como aqui a gente considera independência e torna-se a função de verossimilhança, produtório, né? A função de risco é a perda média esperada, né, sobre o espaço amostral x, e é possível comparar as decisões através da função de risco. Faz sentido. Então, ó, sejam os procedimentos D1 e D2. Então, D1 é melhor do que D2 quando o risco de θ em relação a D1 é menor ou igual do que o risco em relação a θ D2. Ou seja, você vai ter dois riscos associados a duas decisões. Então, toma decisão 1, me fornece um risco. Toma decisão 2, me fornece outro risco. Se o risco associado a D1 for menor que o risco associado a D2, então D1 é melhor do que D2. Simples assim, né? Se essas duas desigualdades forem satisfeitas, ou seja, se para todo θ, para qualquer θ, eu tiver isso aqui, o risco de D1 for sempre menor que o risco em relação a D2, e se o risco de θ em relação a D1 for menor, não menor ou igual em relação a θD2 para algum θ específico, então a gente diz que D2 é inadmissível, ou seja, o D1 vai ser sempre melhor. Quando eu tiver uma situação em que em todos os cenários de DIs, no caso 1 e 2, para todo θ e para algum θ ainda assim ele for menor do que o risco associado a D2, então o D1, além de ser melhor, o D2 é inadmissível. Por que é inadmissível? Porque você tem duas decisões que você sabe, D1 e D2, e D1 vai ser sempre melhor, vai ser sempre me oferecer o menor risco. Então, não faz sentido usar o D2, né? Porque o D2 vai ser inadmissível, então é só nesse sentido. Então, um exemplo, tá? Você tem uma moeda, joga moeda, e
Para a face cara você tem duas possibilidades. Ou a face cara é 1/3 ou a face cara é 2/3, né? Então aqui você está preocupado, não é? Obviamente, se você tem a face cara 1/3, coroa vai ser 2/3. E se você tem a face cara 2/3, a face coroa vai ser 1/3. Então, indiretamente, você tem todo o espaço paramétrico, né? Mas esse espaço paramétrico está associado também especificamente à cara, né? Logo, o espaço das ações é 1/3 e 2/3, tá? Ou seja, quais são as ações que eu vou poder tomar? Eu tenho um espaço paramétrico, que é 1/3 ou 2/3, eu não sei qual é qual, mas o espaço das ações é 1/3 ou 2/3 para a cara. Então a cara pode ser um desses dois valores. O espaço de ações poderia até ser maior, né? Podia achar que é 2/5, 3/5 e por aí vai, né? Então, para obter informação sobre θ, é feito o lançamento de uma moeda. E assim o espaço amostral é associado ao experimento, tá? 0,1, né? Que é ou não cara. Então, você tem duas possibilidades, 0 ou 1, e duas possibilidades de probabilidades, né? 1/3 e 2/3. Então, são definidas quatro funções de decisão, tá? São essas combinações. Ó. O D0, D1, D2, D3, D4, e para cada um eu tenho o valor 0 ou 1, tá? Ou seja, é sim caro ou não é, e o valor é esse mesmo. Então, eu vou combinar todas as possibilidades entre 0 e 1, e 1/3 e 2/3. Então, eu vou ter um total de 8 possibilidades, né? Estão aqui elas. Então, assumido aqui a perda absoluta, é só aplicar a esperança. E o que seria a esperança? Você multiplica aqui a função de perda, né? Lógico, pela própria definição, vezes a função de probabilidade. Então aí é só substituir, né? Então tem todas as possibilidades aqui, tá? Lembrando aqui, ó, o P de θ igual a x1 igual a θ, que é 1 menos P de x, P de θ com x igual a 0, né? Então, para o θ igual a 1/3, ou seja, eu estou considerando que a face, o θ que é o espaço, vai ser 1/3 para a probabilidade de ter face cara, né? Então, o risco de ser 1/3 com relação a D1 vai ser o que? Aí você é esperança, né? Como são dois valores, só 0 e 1, você tem aqui, ó, D1 em relação a 0, função de perda vezes 2/3. E aqui é a esperança considerando 1/3, né, na função de perda, considerando D1 igual a 1 vezes 1/3. Então isso aqui é só uma esperança. Com relação a D1, o valor vai dar 1/9. Com relação a D2, o valor vai ser 0. Com relação a D3, 1/3. E com relação a D4, 2/9, né? Mesma ideia. Bom, só mais uma coisa. Isso aqui é uma função, é uma esperança, né? A definição do risco é de esperança. Então aqui, ó, 2/3, 1/3. Somando aqui vai dar 1, ou seja, isso é um espaço de associado à minha função, à minha distribuição de probabilidade. Então é 1/3 ou 2/3, né? E, de fato. Então não pode passar disso. Isso aqui teria que somar dar 1, só para ser uma legítima função de probabilidade, né? E aqui são os valores associados às funções de perda, né? Que é da própria definição. Então nesse caso aqui o que tem menor risco vai ser esse aqui, né? Associado ao D2. Se considerar o θ igual a 2/3, mesma ideia, faz aí o risco, né, que são as esperanças, para todos os DIs, né, de 1 até 4, mas considerando o θ igual a 2/3, tá? Então aqui estão os valores, ó, decisão, né, então 1, 2, 3, 4, θ igual a 1/3, está aqui. θ igual a 2/3, está aqui, né? O máximo desse risco aqui, ó, que um nono vai ser um nono. Máximo entre 0 e 1/3, 1/3. Né? Mesma ideia aqui, o máximo aqui vai ser 2/9. Né? Então tá aqui o máximo. Né? Então pela tabela anterior, o R de θ D1 é menor
do que o R de θ D4 para θ igual a 1/3 e para θ igual a 2/3. Então, D4 é inadmissível, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Tem o D1 e o D4. Então, para todas as situações, né, eu vou ter aqui que o D1 é sempre menor do que o D4. Então, se você sabe que o D4 é maior, então o D4 é inadmissível, né? Simples assim. Para D1, D2, D3, nenhum é melhor do que θ, para todo θ. Então vai depender do cenário. Então se eu tiver, por exemplo, esse cenário aqui, qual vai ser o melhor? O melhor aqui vai ser o D2 com θ igual a 1/3, porque ele oferece o menor risco, né? Lembre-se que isso aqui é o risco. E aqui vai ser o D3 para θ igual a 2/3, né? Ok? Bem intuitivo, né? Além dessa definição, né, do risco, né, que é a esperança da função de perda, eu vou ter a definição do princípio minimax, né? Então, vejam só, eu tenho um procedimento D0, e esse procedimento vai ser minimax numa classe D de decisões se, né, o supremo de θ pertencente a θzão desse risco de θ em relação a esse D0, esse procedimento D0, for o ínfimo do supremo, ou seja, mínimo, inf, né, o valor inferior do supremo do risco de θ em relação a D, né? Então, é como se eu estivesse de fato pegando o minimax, né? Então, o procedimento minimax protege contra o risco máximo, né? Ou seja, se ele pega todos os riscos máximos em relação a D, ele pega o mínimo desses máximos, ele está evitando você pegar o maior de todos, né? Então ele compara simplesmente o máximo dos riscos dos procedimentos, que foi o que eu acabei de falar, né? Então essa é a ideia. Então vejam essas duas definições, o risco e o procedimento minimax, são conceitos rápidos e simples, né? Bem até intuitivos do ponto de vista da definição, né? Então o problema não é a definição, às vezes se torna a aplicação, né, dessas estratégias. Bom, então seja x uma única observação, né, de uma distribuição Poisson, onde aqui eu vou ter esse espaço de ações em relação, igualando, né, ao espaço de espaço paramétrico, que é de 0 até infinito, e o x, que é o espaço, o suporte, né, vai ser de 0 até infinito. Então, assumindo o conjunto das decisões Cx, tá? Onde C é uma constante, a gente vai considerar a perda quadrática. Então, vamos lá. A função de perda vai ser isso aqui, ó, θ menos θ, θ, o quadrado de θ menos A sobre θ. Vai ser a definição, isso aqui já foi sugerido, tá? Já foi sugerido isso, tá? Perda quadrática, isso aqui vai ser a nossa função de perda. E o espaço, a ação associada ao conjunto das decisões vai ser Cx, né? Já foi também mencionado na questão, no exemplo. Tá? Então, se eu tenho essa função de perda aqui, R de θd é a esperança né, dessa função de perda. Então vai ser simplesmente aplicar aqui, ó, né? A definição. Isso aqui é a definição do risco. Né? Então, a esperança de θ menos Cx, tudo isso ao quadrado sobre θ. Então, θ não depende. Então, ele sai 1 sobre θ. Desenvolvo aqui o produto notável. Né? É só ajeitar aqui. Pronto. Aí aqui, ó, depois que fizer isso, ó, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre θ, sim, esperança de C, x menos θ. Então eu vou simplesmente aplicando aqui, ó, esperança aqui não depende, né? Por isso que sai aqui todinho. Então aqui, ó, esperança de Cx menos θ, e quem é x? É uma distribuição Poisson, né? Ok? Tá aqui, ó, Poisson com parâmetro θ. Então a esperança de x é o valor do parâmetro, né? Então fica bem intuitivo, né?
Então aqui aplica distributivo e o final vai ficar C2 mais θ C menos 1 ao quadrado, ok? Aqui eu tenho aqui uma função linear em θ é linear, né? Para θ maior que zero e o risco tem máximo finito, apenas se C igual a 1. Como assim, professor? A função é linear em θ, mas em C2 não, né? Então, se eu tiver outra forma que não seja C igual a 1, né? Eu não vou ter uma função linear com máximo finito. É como se fosse uma reta, outros formatos, que eu vou ter assíntotas, né? Então, essas assíntotas, elas não nos permitem calcular. Às vezes o máximo ela vai subindo, subindo, né? Então, é uma dificuldade. Então, é especificamente para ser igual a 1. Já que o risco de θ em relação a d igual a 1 para todo θ quando c igual a 1, então o máximo desse risco, né, com relação a essa decisão é igual a 1. Portanto, em todas as classes, né, esse procedimento associado a essa ação Cx, com essa função de perda aqui, ele vai ser o procedimento minimax, né? Então aqui eu recomendo o quê? Plotar o gráfico, né, de C, eu plotar esse gráfico aqui de C por θ, né, para ser mais objetivo. Então a natureza usa, pronto, esse foi o exemplo do princípio minimax. Tem mais um no livro, vocês podem ver também, tá? É um pouco abstrato, mas é bem. A ideia é simples, mas depois que você vê o exemplo aplicado, né? Já no princípio de Bayes, né? A ideia vai ser o seguinte: a natureza é um mecanismo aleatório através de uma distribuição de probabilidade, que é a chamada priori em relação a θ, para selecionar um valor para θ. Então, no caso do risco do princípio minimax, o que é que eu tenho? Eu tenho uma natureza favorecendo a escolha de um valor para θ, né? Então é como se que é a natureza. A natureza vai ser o processo aleatório que eu vou ter uma amostra, essa amostra vai me fornecer um valor para θ, né? A partir da estimativa e tal, usa estimador e faz a estimativa com base na amostra. E aqui não, o valor de θ ele deixa de ser aplicado só no sentido da amostra. Ele vai ser uma distribuição de probabilidade para θ, ok? Então acho que fica melhor no exemplo, né? Mas antes do exemplo a gente tem que dar a definição, lógico. Então a definição, ó, o risco de Bayes de um procedimento D com relação à perda, essa perda é Lθd, uma perda qualquer. No caso discreto é dado por R de πd, porque π que é a priori associado ao parâmetro θ, né? Vai ser igual a esperança em π, que é a priori, de R de θd. Então eu vou pegar tudo com relação a minha priori π de θ e aplico aqui o risco. Então eu vou ter o risco, não, perdão, vou ter o valor esperado para essa priori com relação ao risco, né? No caso em que θ é contínuo, o somatório é substituído por integral, né? Então fica desse jeito aqui, ok? Então o risco ele vai ser uma definição equivalente, né? Bem semelhante, mas vai ter todo um conceito, né? Que na estatística bayesiana, na inferência bayesiana, o parâmetro ele deixa de ser apenas um valor e passa a ser uma distribuição. Professor, mas a gente também não tem uma distribuição amostral, ou seja, se eu tenho uma distribuição de x bar de sigma 2 do estimador, eu consigo achar uma distribuição, mas é o caminho contrário. Você primeiro acha o estimador para depois identificar a distribuição. Aqui não, a gente já supõe uma distribuição a priori para o parâmetro, ok? Se Rθd é constante, independente de θ, então o R de πd converge, vai ser simplesmente igual ao R, que é o risco de θd, né? Então, como é que funciona? Uma função de decisão dB, considerada uma função de decisão de Bayes, em relação a priori, e a classe D das funções de decisão, se e o R de θ dB, ou seja, o estimador de Bayes, né? O dB é uma decisão associada a Bayes, né? Uma função de decisão de Bayes, né? Como o nome já diz. É o mínimo, todos esses D
pertencente a essa classe D, do risco de π em relação a D. Então você vai ter uma função de decisão dB, função de decisão de Bayes com relação a priori, π de θ e uma classe de funções de decisão D, desse formato aqui. Então vejam que a gente vai ter uma forma de minimizar, né, esse risco. Né? Então, se a gente pegar o risco em relação a esse procedimento de Bayes, ele vai ser o mínimo dentro de todas essas decisões, né, de pertencente a essa classe Dzão. Então, o exemplo, acho que fica mais fácil com o exemplo. Né? Considerando o exemplo do princípio minimax, né, que a gente tinha aquela situação lá, de aquela perda quadrática, perdão, né? L de θ vai ser igual, né, de uma Poisson, era uma Poisson. Então, o quadrado de θ menos A sobre θ, isso aqui é a função de perda, tá? Sempre o L luz, perda. Né? Então, a gente vai sugerir que, priori, se o parâmetro era uma Poisson com parâmetro θ, o θ é um valor não negativo, qual seria uma distribuição bacana para um parâmetro que seria não negativo? Né? Então, poderia ser uma distribuição gama. Para facilitar, foi utilizada uma distribuição exponencial com parâmetro 1. Então, a priori, é uma exponencial com parâmetro 1. Então, π de θ, que é a distribuição a priori, vai ser a esperança de menos θ. Professor, não era esperança de menos x? O θ agora, ele vai ser uma distribuição. Então, ele vai ser o x. Né? Então, vai ser a esperança de E elevado a menos θ, que o parâmetro é 1. θ maior que zero. Então, o π de RD, então, aplicando na definição, né? Não, perdão, o R de πd vai ser igual a esperança em π de R de θd. Então vai ser o que? Esperança em π, aplica lá naquela formulazinha que a gente chegou lá, né? Considerando aquela ação Cx, né? Então eu vou ter isso aqui, ó. O C1 ele não depende de θ, mas a esperança aqui é em π, então é em θ. Né? Então isso aqui é constante, isso aqui é constante, sai. Então vai ficar a esperança em θ, que é uma exponencial, vai ser 1, né? 1 sobre 1, então é 1. Então o valor fica isso aqui. Então o risco πd é mínimo quando, aí eu derivo isso aqui, quando C igual a meio. Ou seja, eu vou ter uma parábola com essa concavidade aqui, ó. Então eu vou pegar basicamente esse ponto aqui. Então a forma mais fácil é derivar em relação a C, e foi identificado que o C é igual a meio. Então esse ponto aqui é o de mínimo. Né? Desta forma, o estimador de Bayes na classe D é dB igual a x sobre 2. Por que, professor, x sobre 2? Porque a ação, né, associada à decisão é Cx. Quem é o meu C? Meio x sobre 2. Ok? Então, se eu utilizar o estimador de Bayes x sobre 2, ele vai me oferecer o mínimo do risco. Ok? Outra definição importantíssima, então aqui, ó, seja x1 até xn uma amostra aleatória da variável x com função de densidade ou de probabilidade f de x dado θ. Então a gente vai considerar a priori π de θ para θ com relação à perda quadrática. O estimador de Bayes na classe D de todas as funções de decisão é dB de x esperança de θ x. Ou seja, a gente agora vai ter uma nova distribuição que a gente vai chamar de distribuição a posteriori, né? Que vai ser o que essa posteriori? Vai ser a distribuição do parâmetro dado a amostra. Então, vou ter f de x dado θ. Então, lembra tudo de probabilidade 1 e 2, né? Eu vou ter a distribuição. Eu tenho a conjunta de θx ou de xθ, conjunta. Aí eu vou ter a condicional de θ dado x e a de x dado θ. A de x dado θ é o que a gente tem, a densidade, é o que a gente trabalha. Aí eu vou sugerir uma priori, por essa priori eu acho a de θ dado x, que é a posteriori. Ou seja, vou ter a informação do parâmetro θ, mas agora com relação, considerando a minha amostra aleatória. Né? Como é que a gente prova isso? Tá? E a prova, né?
Considerando uma perda quadrática, tá aqui a perda quadrática, tá? Faltou um parêntese aqui. Então é só isso aqui, o risco de θd vai ser esperança em x, né, disso aqui. Onde x é a amostra aleatória, tá aqui, e x é o espaço amostral e f de x do θ é a função de verossimilhança. Tá aqui. Então com relação a priori π, o risco de base de d de x vai ser assim, ó. O r de πd, então a integral é em θ, né, que é a esperança em π, tá aqui. Então πθ vezes dθ vezes isso aqui. Então o que é isso aqui? É o risco associado a ao risco de base, né? Então integral em x, que é isso aqui, né? De dx menos θ, o θ menos dx ao quadrado, tá ao quadrado, né? De f de x dx, ok? Vai ser essa ideia. Então vamos inverter a ordem, né, de integração, né, de derivar substituindo aqui. Então a gente coloca tudo dentro da integral interna. Então a gente vai substituir isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, f de x dado θ vezes π de θ. Substituir pelo quê, professor? Por isso aqui, ó. Porque, ó, eu tenho aqui a conjunta. A conjunta f de x, θ, ela pode ser escrita como produto da condicional vezes essa marginal, né, que no caso é a πθ vezes a função de verossimilhança. Só que por outro lado, ela também pode ser escrita dessa forma aqui, ó. π de θx, o que é o π de θx a posteriori, θ dado x vezes g de x. Dessas duas formas eu chego nessa conjunta, né? E aqui eu tenho a minha posteriori, ok? Então foi substituído aqui, ó. Então eu vou ter aqui a minha posteriori, né? E só substituir isso aqui. Então continuando aqui, ó, ele joga a posteriori aqui para dentro, né? E ele vai ter aqui a função de perda vezes a distribuição a posteriori integrada em relação a θ. Então o procedimento de Bayes é o que minimiza a equação, essa equação aqui, tá? Isto é, para cada x é o procedimento que minimiza essa parte interna aqui, ok? E o que é essa parte interna? É a esperança com relação à perda quadrática, né? Então aqui é a perda quadrática, função de perda quadrática vezes a própria posteriori, né? Então só para deixar evidente. Então derivando em relação a dx igualando a zero, db de x que é igual a esperança de θx, que é da própria posteriori, que é a forma geral do estimador de Bayes com relação à perda quadrática. E de modo que, ó, se a gente perceber, o π de θx, que é a posteriori, vai ser o quê? De forma geral, é a minha verossimilhança sobre a marginal de x. Só que quem é a minha... Como é que eu posso reescrever isso aqui? Vai ser f de x vezes θ, né, que é a verossimilhança, vezes π de θ, sobre g de x. E o g de x vai ser isso aqui, ó. Né? Ou seja, se eu tenho a conjunta f de x θ, se eu quiser só a marginal de x, ou derivo em relação a θ. Se eu quiser só a marginal de θ, derivo em relação a x, né? Então o procedimento de Bayes é o que minimiza essa equação. Isto é, para cada x, o procedimento que minimiza essa parte, né? Fica até redundante. Então a densidade πθx é a chamada a posteriori, distribuição a posteriori, e representa a distribuição associada ao parâmetro e condicionada à informação da amostra. Ou seja, você vai ter informação com relação ao parâmetro a partir de θ, né, que é a priori. Você tem uma distribuição que aumenta o grau de informação que você tem acerca desse parâmetro. Como? Você acrescenta a informação da amostra, né? Então o teorema de Bayes pode ser generalizado para qualquer função de θ, ou seja, qualquer tal de θ. Logo, o estimador de Bayes em relação à perda quadrática é dado por... Então, se eu tenho uma função, se eu quero saber alguma informação sobre θ e agora eu vou querer uma função de θ, exemplo, tal θ, então dB de x vai ser a esperança de tal θx, que vai ser integral, né? Se for no caso contínuo, em θ de tal de θ vezes π de θ dado x de θ, ou seja, que é a minha posteriori, né? Vejam, o estimador de Bayes não é invariante como o estimador de máxima verossimilhança, que tinha aquela propriedade da invariância. Ou seja, tal de θ chapéu não é necessariamente um estimador para tal de θ, então teria que fazer o protocolo novamente, ok? Exemplo, para
dar uma clareada. Seja uma amostra aleatória de tamanho n da variável x com Bernoulli. Então veja, se eu tenho uma Bernoulli com parâmetro θ, eu vou ter que escolher uma a priori para θ. E uma a priori para um valor entre 0 e 1, né? θ é uma probabilidade, então seria uma beta, que a beta tem uma faixa de variação entre 0 e 1, né? Então está aqui a distribuição beta, uma beta com parâmetros a e b, em que gama de a, que é isso aqui, é integral de 0 a infinito, né, disso aqui. E a verossimilhança vai ser isso aqui, né, que vai ser aqui a própria distribuição Bernoulli, produtório na distribuição Bernoulli. A marginal de x vai ser o que? Integral de 0 a 1, né, que é a minha Estou tirando a informação da conjunta, e aqui eu tenho a conjunta, né, ó. Tenho aqui ó, o produto, né, da verossimilhança vezes aqui a π de θ, integrando isso em relação a θ. Ou seja, estou tirando informação em relação a θ, né? Vai sobrar só o que nos refere a x. Então, a gente tira essa primeira parte aqui, que não depende de θ, né, e organiza aqui, coloca todo mundo de um expoente só, né? Então aqui θ tem a mesma base aqui, então soma, tá? E fica θ elevado a menos 1 mais somatório de x e 1 menos θ elevado a isso aqui, né? Então o que é isso aqui? Isso aqui é a base de uma distribuição beta. Então quais os parâmetros? Então essa integral aqui vai me fornecer isso aqui, ó. Gama de a mais somatório de x, e porque, professor, mas não porque o a menos 1, por causa disso aqui, a própria densidade da beta. A própria densidade da beta está aqui, ó, ela é isso aqui, ó, se a gama é A, perdão, se é beta de AB, então aqui no expoente tem A menos 1. Se fosse aqui A menos 1, que teria que ser A menos 2, né? E assim vai. Então, substituindo eu vou ter isso aqui, né? Então, ó, devido a π de θ ser f de x de θ sobre g de x, que pode ser escrito dessa forma, eu vou ter que o π de θx, aí eu vou só substituir aqui, ó. Isso aqui associado a essa minha primeira parte, e isso aqui é a segunda. Só aplicar aqui na definição, tá, gente? Só na definição. π de θ vezes f de x de θ sobre g de x. Então tá aqui tudinho aqui, todas essas definições. E aí vou cortar esses pontos, né? E eu vou ter que a distribuição vai ser uma beta com esses parâmetros aqui, ó. N de A mais B. Então, ou seja, fazendo isso aqui, você acha que vai ser uma beta com esses parâmetros aqui. Olha para cá, fica mais fácil, né? Ó, vai ser parâmetro A mais somatório de xi, e aqui N mais B menos somatório de xi, tá? Então, a minha posteriori vai ser também uma distribuição beta com esses parâmetros, ok? Então, o estimador de base, né, vai ser o dB de x, esperança de θx, que é a priori. Então, só aplico na definição. Esperança de uma beta vai ser A sobre beta, só uma beta AB, A sobre B. Quem é o parâmetro A? Isso aqui. Quem é o parâmetro B? Isso aqui, né? Então, essas distribuições a priori e a posteriori têm a mesma distribuição. A gente diz que a priori beta, distribuição beta é conjugada da Bernoulli, né? Porque a posteriori e a priori têm a mesma distribuição, no caso beta. E isso também acontece além da Bernoulli para binomial e para binomial negativa, ok? Então, esses parâmetros A e B são selecionados de modo que π de θ expresse a informação sobre, a priori, sobre o parâmetro θ, né? Se, por exemplo, esse A e esse B forem iguais a 1, né, o π de θ vai ser igual a 1 entre 0 e 1, que é uniforme. Então, teria que o estimador de base seria dado por isso aqui, é só substituir os valores nessa esperança aqui, ok? Então, é como se você estivesse expressando a sua falta de informação, a ignorância. Então, essa pior indica uma ignorância, né, sobre o parâmetro, como eu já acabei de falar, e o risco de base para esse cenário que A igual a B igual a 1 vai ser simplesmente isso aqui, ó, o risco, definição, esperança da função de perda, né? Então, substituindo aí, multiplica esse n para cá, né, n mais 2 vezes θ, para deixar todo mundo
nivelado. Esse 1 sobre n mais 2 ao quadrado sai, aplica a distributiva aqui, depois aplica a função esperança aqui, né? Como θ vai ser uniforme 0,1, então a esperança de θ vai ser meio, a variância é 1 sobre 12 e a esperança ao quadrado, né, do quadrado de θ vai ser 1/3. Então façam isso aqui, lembrem-se dos parâmetros lá da distribuição uniforme. Então aplicando as definições de esperança aqui em cada ponto aqui que depende de θ, que é a esperança aqui e aqui, eu vou ter aqui, ó, o π de RD igual a tudo isso aqui, que resumindo vai ser 1 sobre 6n mais 2, tá, gente? Então vai depender exclusivamente do tamanho da amostra, né? E o estimador de Bayes tem risco de Bayes menor a priori do que o estimador de máxima verossimilhança. Então, se você for lá, por exemplo, considerando de máxima verossimilhança, ele vai ter um risco menor. Então, no caso, o estimador de Bayes ele seria melhor do que o de máxima verossimilhança. Ok? E só para finalizar, né, a teoria, que a teoria de Bayes é simplesmente essa, a gente vai ter o seguinte, ó. Seja uma amostra aleatória de tamanho n da variável aleatória x com função de densidade ou de probabilidade f de x dado θ, e seja uma amostra uma estatística suficiente para θ. A gente vai considerar aqui uma priori θ para θ, né? π de θ para θ. Então, o estimador θ com relação à perda quadrática é função de t. Então, como é que a gente prova isso? Só pelo critério da fatoração, ó. F de x dado θ, né, que é a verossimilhança, vai ser h de x vezes g de θx. Então lembre-se que aqui vai depender de x, aqui é a função de x, e aqui vai depender de x somente através da estatística t, né? Então aqui é só substituir, né, o teorema de Bayes, π de θx, que é a posteriori, aí vai ter, eu posso escrever a posteriori dessa forma, dividido por g de x, né? E quem é g de x? G de x, eu vou achar o g de x tirando a informação de θ da conjunta. Tá aí. Né? Então, fatorando aqui, eu vou ter aqui, ó, o h de x saindo, que ele não depende de θ, ele vai ser cortado. Então, aqui eu vou depender apenas, única e exclusivamente, da minha estatística suficiente, a somatória de xi, somatória de x ao quadrado e por aí vai, tá? É um conceito importante de inferência bayesiana. Ok, gente? Então, é isso aí, pessoal. Abraço. Depois a gente vai marcar para vocês compreenderem melhor e pensarmos em exercícios para a gente fazer. Ok? Valeu, gente. Abraço a todos.